Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 6 até o 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: "Para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres." Percebendo isso, Jesus lhe disse: "Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória." Vaso de alabastro. Eram frascos de gargalo comprido, feitos de material delicado e translúcido. É um gesso branco finíssimo, mais suave do que o mármore. Neles eram colocados ungüentos e perfumes preciosos. A maior parte era proveniente da cidade de Damasco, na Síria. Todas as famílias compravam um vaso desses quando uma de suas moças iriam se casar. Ele fazia parte do dote e dentro dele colocavam óleos e perfumes preciosos. Quando a moça era pedida em casamento, deveria quebrar o vaso aos pés do noivo. Com isso, ela honrava o seu futuro marido. Entre os perfumes mais preciosos estava o nardo, proveniente de Tarso, na Cilícia. Temos 4 elementos nesse texto. Uma mulher, que com certeza era humilde, despretensiosa, corajosa. Um vaso de alabastro, ao qual já explicamos, contendo um bálsamo caríssimo. A Bíblia fala sobre isso. Os discípulos e Jesus. E ao oferecer esse vaso de alabastro, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, caríssimo, os discípulos logo se indagaram: como que pode você oferecer um bálsamo tão caro que a gente poderia vender e dar aos pobres? E imagino eu que Judas estava por trás dessas indagações, até porque ele era um dos responsáveis pelas finanças. Então ele entendia bem o que ele estava falando, ele entendia bem aquela preciosidade. E Jesus diz: "Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ela praticou uma boa ação para comigo. E ao derramar esse bálsamo sobre o meu corpo, ela fez como preparação para o meu sepultamento." E olha o que acontece. Ela entra para a história porque ela deu o melhor dela, o que tinha mais precioso. No versículo 13, "Em verdade vos digo, em todo mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória." E onde podemos aplicar essa lição? Nós entendemos que aquela mulher, ela deu o melhor que ela tinha, o mais precioso que ela tinha para alguém mais precioso ainda, que é Jesus. E mesmo sendo indagada sobre: "Nossa, você está oferecendo algo muito precioso que poderia ser vendido, compartilhado aos pobres", aquela mulher foi e deu o melhor. Ela deu o melhor para Cristo, porque ela sabia que Cristo era o melhor. E na tradição de antigamente, a gente entendeu que o vaso de alabastro, ele era guardado pelas famílias e colocados ali os perfumes mais preciosos e óleos também. Era um recipiente onde guardava coisas preciosas, valiosas. E eles eram colocados diante do noivo quando a moça era pedida em casamento. E aquela mulher, sem titubear, ela quebrou o vaso, ela deu o melhor, o mais precioso, diante do melhor noivo que ela poderia ter, diante do melhor noivo que nós poderíamos ter. Ela ofereceu o melhor. E vamos ilustrar o vaso de alabastro como sendo o nosso coração. Guardamos muitas riquezas em nossos corações. Às vezes morremos com essas riquezas dentro, mas também precisamos utilizá-los, precisamos adorá-los a Deus. Precisamos quebrar o nosso coração aos pés de Jesus. Será que temos feito isso? Se não, te convido a você quebrar o teu coração diante de Cristo.
Quebre o teu coração diante de Cristo, rasgue o teu coração diante de Jesus, que com certeza ele será restaurado. Aquela mulher ali estava passando por uma situação bastante difícil, com certeza ela sentiu um alívio no coração dela que somente Jesus pode dar. E ela ficou marcada para a história simplesmente porque ela deu o melhor, o mais precioso que ela tinha. Seu coração é muito precioso. Coloque, derrame aos pés de Cristo.